Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abundante em seu coração. Nós estamos chegando mais uma vez no nosso canal para trazermos mais um subsídio das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos estudando neste trimestre a respeito do tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, e já chegamos à lição de número 11. Estamos quase terminando a nossa revista, a lição de número 11, que traz o título O Sacerdócio de Cristo e o Levítico. O nosso texto áureo está em Hebreus 7, versículo 26, que diz: Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. A nossa verdade prática diz: nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. E a nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 28, também em Levítico 8, Hebreus capítulo 7 e também em 1 Pedro 2 e 9. O sacerdócio de Cristo e o Levítico. Esta é uma lição importantíssima para que você aprenda a diferença entre o sacerdócio levítico e a ordem de Melquisedeque, da qual Cristo é o principal representante. Então vamos começar definindo o que é sacerdócio. A palavra sacerdócio refere-se àqueles que exercem a função de sacerdotes. Aí você diz: muito bem, professor Márcio, fiquei na mesma. Então, o que é um sacerdote? A palavra no hebraico ela significa oficiante principal ou governante principal, isto se referindo àquele que exerce a função principal no sistema religioso. Esta palavra também se refere àquele que era um sacrificador, aquele que oferecia vítimas à divindade entre os povos antigos. Portanto, a palavra sacerdote, ela não sai do meio dos hebreus. Outros povos pagãos, já tinham os seus sacerdotes que sacrificavam aos deuses pagãos. O nosso objetivo aqui hoje é falar a respeito da diferença do sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico. O sacerdócio de Cristo, segundo o autor aos Hebreus nos diz, ele é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aparece ali no livro do Gênesis, capítulo 14, e ele é sacerdote. E o autor aos Hebreus vai remeter-se a Melquisedeque como um representante do sacerdócio eterno. Aí o outro tipo de sacerdócio é o sacerdócio de Arão, que é o sacerdócio levítico, que é temporário e imperfeito. O sacerdócio de Arão, repetindo, ele é o sacerdócio levítico, que é temporário e imperfeito. Já o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque e é eterno. O sacerdócio de Cristo, ele é universal. Já o sacerdócio de Arão é um sacerdócio nacional. Então veja aqui a grande diferença do sacerdócio de Cristo para o sacerdócio de Arão. Sempre que eu falar Arão, eu estou me referindo ao sistema levítico. Por que citamos Arão em primeiro plano? Porque Arão foi o primeiro sacerdote desse modelo, o primeiro sumo sacerdote deste modelo. Por isso que Arão é o principal representante do sacerdócio levítico, que é um sacerdócio nacional. Somente Israel tinha este sistema de sacerdócio, sacerdócio levítico. Já no sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo, este é universal, é para todos os povos. É fundamental você saber o seguinte: o sacerdócio universal de Melquisedeque
foi o primeiro e o último. O sacerdócio levítico, ele foi um hiato ou lacuna no meio do sacerdócio de Melquisedeque, para que realidades espirituais fossem reveladas. Vou repetir para que você tome nota e observe bem esta parte. O sacerdócio universal de Melquisedeque é o primeiro e o último. O sacerdócio levítico, ele é um hiato ou uma lacuna no meio do sacerdócio universal de Melquisedeque, para que realidades espirituais fossem reveladas, como estas que nós estamos aprendendo durante este trimestre, estudando o tabernáculo e o sacerdócio levítico. Aí você pergunta, muitos vão perguntar, por que sacerdócio levítico? Por que a tribo de Levi? Por que não a tribo de Judá? Por que não a tribo de Simeão, de Issacar, de Zebulon? Por que não Benjamim, José, Efraim, Manassés? Esta é uma pergunta que muitos fazem, e eu quero aqui esclarecer este ponto, porque não há um comentário semelhante na nossa revista. Então, esta parte aqui vai lhe ajudar em muito. O porquê da escolha da tribo de Levi. Veja bem, o projeto divino era fazer de todos os hebreus um reino sacerdotal. O projeto divino era fazer de todos os hebreus um reino sacerdotal. Onde está escrito isso? Em Êxodo capítulo 19, versículo 6. Qual era a ordem do Senhor? O povo se santificar durante 3 dias, e quando soasse o som de trombeta, a buzina, o povo subisse no monte. Isso está no capítulo 19. No capítulo 20, versículo 18, e você não consegue perceber isso porque o texto de Êxodo não está em ordem cronológica. Você está lendo um fato em Êxodo 19, de repente no capítulo 20, entra os 10 mandamentos. Mas não tem a mínima lógica os 10 mandamentos estarem ali, porque Moisés só vai descer do monte no capítulo 32. E quando termina os 10 mandamentos, o texto volta na sua sequência natural. Quem não sabe disso, não consegue pegar essa revelação que eu estou trazendo aqui, que está explícita no texto. Então, quando começa aquela apoteose, a glória do Senhor vem sobre o Sinai, o povo teve medo. Quando começam os relâmpagos, o terremoto, o povo teve medo e pediu que Moisés continuasse sendo seu intermediário. Onde está escrito isso? Êxodo 20, versículos 18 e 19. Confira lá. Aí Deus manda Moisés marcar limites ao redor do monte, e ninguém, nem homem nem animal, podem ultrapassar este limite. E somente Moisés vai subir ao cume do monte. Moisés fica 40 dias no cume do Monte Sinai. Quando ele desce, eles tinham construído, entre aspas, um bezerro. Êxodo capítulo 32. O povo disse para Arão: Arão, nós não sabemos o que aconteceu com este Moisés. Faça aí algo, um Deus, para que nos leve até a terra de Canaã. Arão toma o ouro do povo, lança no fogo e sai de lá um bezerro. No episódio do bezerro de ouro, os levitas permaneceram fiéis e executaram o juízo. Êxodo 32, versículos 26 a 28, Moisés pergunta quem é pelo Senhor. E os levitas se apresentam. E os levitas tomam as suas espadas e matam os idólatras, aqueles que idealizaram este projeto do bezerro de ouro. Os levitas permaneceram fiéis e foi a única tribo que não se contaminou durante o episódio da idolatria do bezerro de ouro. A escolha da tribo de Levi, ela é soberana, como fala a nossa revista. A escolha divina, ela é soberana, mas é preciso haver uma resposta à escolha de Deus. Por exemplo, Deus te escolheu para que você seja um mensageiro, alguém que vai estabelecer o reino, mas cabe a você a dar uma resposta à escolha divina.
certo? Nós pentecostais, nós não somos calvinistas, em que Deus faz tudo, em que Deus faz e nós somos apenas robôs, né, que cumprem uma ordem de Deus, e Deus determina tudo, inclusive a perdição e a salvação. Não, nada disso. Nós não somos calvinistas. Então Deus tem a sua escolha soberana, mas cabe a mim e a você dar a resposta. A escolha é divina, mas a resposta é do homem, e a tribo de Levi deu a resposta permanecendo fiel ao plano de Deus. Por isso que os levitas são escolhidos por Deus para serem a tribo sacerdotal, um sacerdócio nacional, é claro, quando o projeto, na verdade, de Deus, no capítulo 19, era um sacerdócio universal. Como que eu faço para entender isso, professor Márcio? É tendo em mente que o livro do Êxodo não está em ordem cronológica. Você entendendo isso, você já vai dar um grande passo. Muito bem, os sacerdotes, eles tinham umas vestimentas pré-determinadas por Deus. As vestes do sumo sacerdote e também dos sacerdotes eram conhecidas como ornamentos de glória, beleza e santidade. É claro que nós vamos focar aqui no sumo sacerdote, que é a figura principal. Essas vestes, elas evidenciavam o caráter de Deus, imitado na vida de seus filhos. Por isso que eram vestes escolhidas pelo próprio Deus, a maneira como o sumo sacerdote se apresentava. Há muitos detalhes nas vestimentas dos sacerdotes. A nossa revista ela explora apenas alguns. Por exemplo, o éfode. O que era o éfode? Éfode era um manto parecido com um avental ou colete, feito de linho fino branco, retorcido com tecido azul, púrpura e escarlata. É um tipo de Cristo. As 4 cores são os 4 evangelhos onde foi revelado o ministério de Cristo. Então veja novamente no éfode, que era uma vestimenta do sumo sacerdote, as 4 cores novamente: o escarlate, a púrpura, o azul e o linho fino branco. Então as 4 cores representando aí os 4 evangelhos onde Cristo foi revelado. No peitoral, o sumo sacerdote utilizava 2 pedras que eram chamadas de Urim e Tumim. Não se sabe exatamente qual tipo destas pedras. Ficavam sobre o peitoral e os nomes significam luzes e perfeições. Em questões extremas, olha só, em questões extremas, o sumo sacerdote utilizava estas pedras. Era um tipo da vontade divina a qual todos nós devemos estar no centro. Então, em questões extremamente difíceis, que o sumo sacerdote não poderia tomar uma decisão, ele lançava tipo sortes através daquelas pedras Urim e Tumim, uma significando sim, outra não. Mas o significado das palavras é luzes e perfeições. Então é um tipo da vontade de Deus. Todos nós precisamos ter no peito, assim como o sumo sacerdote tinha o Urim e Tumim, nós precisamos ter no nosso peito a vontade de Deus definida. Vamos falar um pouquinho a respeito do sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo, novo e perfeito sacerdócio. Novo porque Melquisedeque, que aparece lá em Gênesis 14, era apenas um tipo de Cristo. Perfeito porque foi único, sem necessidade de novos sacrifícios. Trouxe salvação perfeita e efetuou uma aliança eterna selada com seu próprio sangue. Veja que no sistema levítico, o sumo sacerdote oferecia primeiro por si mesmo um novilho e por sua família, porque ele tinha pecados. Agora Cristo não, ele se ofereceu a si mesmo. Ele não ofereceu um novilho, ele se ofereceu. E o sacrifício dele
não houve necessidade de repetir-se, porque foi um sacrifício perfeito que encerrou toda a lei. Muitos hoje querem viver ritualmente o sacerdócio levítico. Isto afronta a obra de Cristo. Olha só, quando eu falo isso, eu estou falando de muitos hoje que querem viver de rituais, de aparências. Hoje nós não temos mais uma vestimenta nos obreiros como tinha o sumo sacerdote. Tudo isso foi encerrado em Cristo. E é incrível como muitos líderes de convenções, presidentes de igrejas, por aí, querem fazer valer aí certas regras que são humanas. Hoje nós não vivemos mais a sombra, nós vivemos a essência. Tudo foi cumprido em Cristo. Esta é uma verdade que todos devem saber. Então nós não estamos mais no sistema levítico. Quem quer voltar para o sistema levítico está afrontando a obra de Cristo. Tem um versículo que vai deixar isto bem claro. É Hebreus 7, versículo 11, que diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Olha só, este foi um sacerdócio temporário e falho. O nosso modelo é o modelo de Melquisedeque. É deste sacerdócio que Cristo faz parte. E eu quero encerrar abordando o nosso texto áureo. Veja por que nós não vivemos mais nos rituais do sacerdócio levítico. Olha só o versículo 26, que é o nosso texto áureo de Hebreus 7. Ele diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote. Ele não tem palavras para definir, então ele fala tal. Santo, inocente, imaculado, não tinha pecados, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus Cristo é maior do que os céus. E por que ele é maior do que os céus? Porque foi ele que criou os céus. Quando os homens vêm trazer todo o ritualismo que há no sistema religioso de hoje, lembre-se, Cristo cumpriu tudo e Cristo é maior do que todas as coisas, inclusive maior do que os céus. Que este mesmo Cristo, ele te abençoe ricamente e que o Espírito Santo lhe ajude aí a preparar a sua aula em nome de Jesus.